Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você deve ter visto no noticiário recentemente muito sobre a invasão do Capitólio feita por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Muitos na imprensa e nas redes sociais noticiaram aquilo como se fosse um golpe e ainda um símbolo gigantesco do fim da democracia como nós conhecemos. Mas será que é isso mesmo? Seria aquilo um grande golpe misturado com o fim da democracia? Ou seria aquilo uma grande adaptação do jeito de se fazer política? Antes de eu contar um pouquinho sobre essa história, vocês já sabem. Já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1000 inscritos. Só faltam 50 e só faltam 3 semanas até o aniversário de 1 ano do canal. Vamos bater essa meta. Além disso, não se esqueçam que as referências para esse vídeo ficam aqui embaixo na descrição, junto com as minhas redes sociais. Uma lembrança boa para o Instagram, que eu estou fazendo conteúdo para complementar os vídeos da semana. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Esse vídeo está muito baseado na coluna da Folha de São Paulo do cientista político Marcos André Mello. Ele, um cientista político bastante renomado no Brasil e internacionalmente, vai problematizar um pouco a questão do golpe. Não no sentido do golpe do Trump apenas, mas sim no uso e nas manifestações de processos políticos que nós andamos chamando de golpe ultimamente. E a tese dele é bem simples, que na verdade nós estamos assistindo poucos ou quase nulos golpes de Estado em comparação ao que acontecia no passado, ao mesmo tempo que estaria aumentando vertiginosamente o uso da palavra golpe como adjetivo. Golpe branco, golpe econômico, golpe político, parlamentar, enfim. Na falta de golpes de verdade, estariam acontecendo muitos golpes noticiados na imprensa. Ele não está falando isso da cabeça dele. Ele se baseia num paper lançado em 2019, que também está aqui na descrição, que justamente vai fazer um grande compilado desde o século XIX sobre o que aconteceu de golpe político na história da humanidade e os usos, os termos de golpe como adjetivo. E a explicação desses pesquisadores é justamente que, a partir de 1990, a humanidade começa a assistir menos golpes de Estado e um maior uso desse termo, seja para descrever alguma atitude política, seja para antever alguma manifestação política de algum grupo, de algum político em específico, enfim. A interpretação do Marcos André Mello também vai em consonância com muitos outros cientistas políticos que partem de uma premissa institucional, ou seja, analisando as instituições para a gente entender um pouco dos processos políticos. O maior exemplo dessa tendência é o Stephen Levinsky, um dos autores do livro Como as Democracias Morrem. Esse livro, ele enuncia que nós não assistiríamos mais tomadas de poder brutas, mas sim veríamos um novo processo de desgaste das instituições, um processo de anulação das liberdades civis, mudanças estruturais das instituições democráticas, e dessa forma aconteceria uma centralização de poder, acabaria diminuindo a participação popular das decisões políticas. Então seria esse o problema da democracia em si. Instituições que estariam sendo solapadas por grupos, partidos e líderes políticos. E o que eu gosto do Marcos André Mello é que ele não vai direto em coadunação com esses pesquisadores que falam que as democracias estariam morrendo, quase num sentido histórico. Ele vai falar que do mesmo jeito que a gente não deve usar golpes de uma maneira generalizada, quase midiática, nós também não deveríamos anunciar que as democracias ou que as instituições estariam morrendo só porque um líder político populista ou com uma personalidade mais autoritária estaria tensionando as instituições. Cada caso seria um caso. E mesmo que alguém tensionasse, alguém fizesse manifestações, falasse mal da imprensa, falasse mal do judiciário, da independência dos poderes, isso não significaria necessariamente que as instituições não estariam funcionando. A gente tem que pensar bem que, na verdade, também estamos inseridos em toda uma conjuntura nova, inédita na história da humanidade e, principalmente, cheia de coisas acontecendo e mudando em uma velocidade impressionante. A gente, isso no sentido global, desde a década de 1990, com o fim da Guerra Fria, avanço da globalização e muitos gatilhos de mudança, estamos assistindo muitas mudanças políticas,
muitas dinâmicas econômicas que mudam muitas sociedades, que por sua vez, junto a mudanças tecnológicas, também mudam profundamente as questões culturais, simbólicas e imaginárias de inúmeros povos e civilizações. E é muito interessante a gente ver que todo esse processo também possui uma ligação com o fortalecimento da democracia e das instituições. Um otimismo carregava o sentido histórico. O Fukuyama não vai escrever o fim da história à toa. É o registro de um pensamento de época, que a tendência era a democracia e as instituições aumentarem. Por mais que a gente tenha muitas expectativas exageradas em torno disso, não dá para desconsiderar que houve sim um grande avanço que valorizasse as liberdades civis e fizesse com que os governos aceitassem bastante a participação popular, tivesse maior transparência, a internet ajudou muito nesse processo. Então a gente tem que considerar também esses processos, porque afinal de contas, esse fortalecimento das instituições, junto com essas mudanças que estão acontecendo, vão fazer o caldeirão que vão entregar para a gente os anos 10. Mas não se engane, de fato, todos esses processos que eu falei agora, todas essas novas problemáticas que estão acontecendo mais recentemente no mundo, também estão ocasionando um certo depreciamento da ideia de democracia. Sim, a gente já tem organizações internacionais que falam que houve um retrocesso democrático na Polônia, na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, nas Filipinas, em muitos outros países, inclusive, mas ao mesmo tempo a gente vai ter apenas renovações e adaptações do que a gente entende por política. A questão que eu quero levantar aqui, e isso eu estou trazendo toda na problemática desde que eu estou falando de golpe, é entender as dinâmicas políticas dos países, fazer análises menos apressadas e perceber quando de fato estamos assistindo um recrudescimento do autoritarismo, principalmente com base legal, que, não sendo essa tomada de poder, é uma destruição das instituições, como a gente vê com Viktor Orbán na Hungria, como a gente vê com Duda na Polônia, como a gente vê no Egito, mas também entender que em muitos lugares estão acontecendo substituições súbitas de poder, como o próprio Marcos André Mello fala, que estão dentro da legalidade e que o demérito que pode ficar para o público é o tom belicoso entre políticos, o clima de arena política que empobrece um pouco o debate público. Mas isso a gente tem que considerar mais como um avanço e menos de a democracia estar morrendo, das instituições estarem sendo destruídas. Por mais que o otimismo tenha dominado as gerações de 90 e dos anos 2000, a gente tem que entender que a humanidade não é perfeita, nós teremos sempre problemas, teremos sempre adaptações, ainda mais agora, com globalização, avanço dos smartphones, revolução 4.0, e nisso a gente tem que estar preparado para ver o que é uma reorganização da política, por mais que ela seja estridente, por mais que ela seja belicosa, a gente tem que ver o que de fato é uma reorganização e o que de fato é um retrocesso autoritário com líderes aproveitando esse momento para se fortalecer e negar a participação popular e as liberdades civis. E é isso, galera. Por mais que a gente tenha sido otimista entre 90 e 2000, a gente tem que entender que existem alterações e adaptações do jeito que o ser humano vive. E isso traz manifestações novas na política. A gente tem que saber separar reorganizações democráticas, adaptações do jeito de se fazer política, que no começo sempre é um jeito bagunçado e a humanidade vai lá e organiza em um jeito que seja melhor para a coletividade, ou pelo menos olhando de uma forma otimista, tenta, e também entender que existem pessoas e grupos que vão pegar o poder, vão utilizar dos meios que podem para fortalecer os seus interesses, fortalecer uma centralização que força as liberdades civis, que destrói a liberdade geral da população. A gente tem que entender isso e tirar essa ideia utópica sempre de que a gente já tem um modelo pronto e melhor, e a gente tem que entender que a história está caminhando, a gente não tem uma receita pronta e a gente tem que fazer o máximo possível para tentar organizar a sociedade e ver também quais são os melhores meios para a coletividade. Galera, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, rumo aos 1000 inscritos, e eu vejo vocês na segunda-feira. Até lá!